Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler dos versos 69 ao 74. Diz a palavra do Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela é digna de inteira aceitação. Então nós queremos, Deus, que nessa noite o Teu Espírito ministre a nossa alma, a verdade da Tua palavra. Reconhecemos, Deus, que o homem mais inteligente do mundo não tem condição de entender a Tua palavra se não receber do alto a revelação. Porque o Senhor ocultou os Teus mistérios aos sábios e entendidos e aprove a Ti revelar aos pequeninos. Então, Deus, queremos nos esvaziar agora de todo o nosso conhecimento humano, queremos nos esvaziar do nosso orgulho, dos nossos conceitos, preconceitos, que somente o som da Tua voz possa ressoar nessa noite. Repreenda também, Senhor, toda ação do inimigo nesse lugar, não permita nenhuma manifestação que venha prejudicar o Teu povo, seja ela carnal ou espiritual. E que saiamos todos daqui abençoados, ó Deus, pelo lavar regenerador e renovador do Teu Espírito, por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a nossa língua evangélica. Irmãos, desde que Deus interferiu na história do homem, lá na Torre de Babel, que nós podemos ler em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 10, cada povo tem a sua linguagem e o seu próprio modo de falar. Por isso que existem vários idiomas pelo mundo, né? Pessoas que falam inglês, espanhol, francês, alemão, português. Nas diversas regiões do nosso país, nós vemos um linguajar próprio. O nordestino tem seu jeito de falar, o paulista tem seu jeito de falar, o carioca, o sulista. Nós também vemos que os participantes das diversas religiões que nós conhecemos também têm seu jeito de falar. É comum. E também nós percebemos na Bíblia que o cristão tem um modo de falar. Esse texto que nós lemos aqui de Pedro é sensacional. Porque Pedro negou a Cristo, mas aí as pessoas disseram assim: não adianta negar, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro então começa a praguejar e a jurar, porque aí ele estaria usando um palavreado que não é compatível com um seguidor de Jesus Cristo. Então, vocês percebam que não tem jeito. O modo de falar do crente o denuncia. Ninguém precisa andar com uma plaquinha de crente, né, na testa, nem uma camiseta Sou de Jesus. Então, existem palavras, irmão, que é igual a jabuticaba brasileira. Só tem no meio do povo evangélico, só tem na igreja. E hoje nós vamos conversar sobre algumas delas, as principais, sobre os seus significados e também sobre os cuidados que nós devemos ter ao usá-las. Bom, a primeira palavra evangélica é o amém. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 12. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes,
e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavra significa assim seja, certamente, verdadeiramente. Ela aparece 24 vezes no Antigo Testamento e 102 vezes no Novo Testamento. Segundo nossos dicionários, o amém é uma interjeição que revela concordância, consentimento ou aprovação incondicional. E segundo o Talmud, trata-se de um acrônimo formado pela primeira letra das palavras El, Meleque, Nemã, cuja tradução significa Deus é um rei confiável. Quando o amém é usado no começo da frase, é para tornar a afirmação verdadeira, significando será assim. Jesus muitas vezes usou o amém antes da frase. Quando ele diz em verdade te digo, ele diz amém, amém, eu te digo. Significa, isso que eu vou dizer é absolutamente verdadeiro. Será assim. Dentro da liturgia, o amém declara total confiança em Deus e na sua palavra, no seu poder e na sua bondade. No final dos escritos, os apóstolos terminavam dizendo amém. Você pode conferir, por exemplo, em 2 de Pedro 3,18, em Hebreus 13:21. O amém, inclusive, aparece como parte dos cânticos entoados pelos salvos na glória celeste. Apocalipse 5,14 diz assim: e os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O 19,4 vai dizer assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. A Bíblia diz também, irmãos, que Jesus é o verdadeiro amém. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus é o amém. Na verdade, somente por ele as coisas realmente se confirmam. De nada adiantará dizermos amém para algo que não está dentro daquilo que é o Espírito de Jesus. A Bíblia diz também que o amém deve ser declarado em plena consciência daquilo que se está confirmando, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Isso significa que eu não posso sair dizendo amém para qualquer coisa. Quando alguém fizer uma oração que nós não concordarmos, porque ela não se enquadra no espírito do Evangelho, nós não podemos dizer amém. Nós podemos estar falando para Deus que desejamos uma coisa que pode não estar correta, ou alguma coisa que nós de fato não queremos que aconteça. Em segundo lugar, irmãos, uma palavra evangélica, uma palavra nossa, muito utilizada é aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 19, versículo de 1 a 6. Diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando,
Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O termo aleluia vem do grego aleluia, que significa louvem ou adorem ao Deus Yahvé. A expressão é oriunda do hebraico, formado pela junção das palavras halal, que significa fazer brilhar, louvar, com Iá, que é uma redução de Yahvé, que é o Deus a quem nós servimos. Aparece 22 vezes no Antigo Testamento, sempre no livro dos Salmos. E aparece 4 vezes no Novo Testamento, todas aí no capítulo 19 de Apocalipse. Dizer aleluia é afirmar que só Deus merece todo louvor e ninguém mais. A palavra aleluia normalmente aparece na Bíblia no início ou no fim das canções de louvor a Deus, principalmente nos Salmos. Por exemplo, no Salmo 150, de 1 a 6. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então esse salmo começa com aleluia e termina com aleluia. Aleluia era uma forma de anunciar um tempo de louvor e pode ter sido utilizado para chamar a congregação para participar dos cânticos. Pelo seu significado, aleluia implica em louvor em grupo. Dizer aleluia é convidar outros a louvarem a Deus com você. E um detalhe, irmãos, nós nunca devemos dizer aleluias, porque dizer aleluias é dizer glória aos deuses. Há um só Deus e um só Senhor. E nós, crentes, devemos de fato dizer muitas vezes aleluia, sempre no sentido de louvar e glorificar ao único Deus. A terceira palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que também só existe no nosso meio, é a palavra hosana. Vamos abrir Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam sido cortados nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. O termo utilizado no grego é hosana mesmo, que significa ser propício, salva-nos. Em hebraico, a expressão vem da junção das palavras yachá, que significa salvar, libertar, com ana, que significa eu te suplico. Isso aparece no Salmo 118, nos versículos 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor,
nós vos abençoamos. Hosana aparece 5 vezes no Novo Testamento, sempre nos evangelhos, nessa passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa palavra sempre aparece acompanhada da expressão nas alturas, indicando que a salvação vem do céu e que somente Deus pode salvar-nos. Essa expressão nas alturas, do grego upsistos, aparece lá em Lucas capítulo 2, versículos de 13 a 15, que é aquele momento, né, em que os anjos vêm anunciar o nascimento de Jesus aos pastores. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, irmãos, não tem nenhuma maneira de sermos salvos nesse mundo, a não ser que seja das alturas. A salvação para o pecador vem das alturas. Quando nós dizemos Hosana, quando nós cantamos Hosana, nós estamos dizendo: eu quero o socorro que vem das alturas. Esse foi exatamente o grito daquele povo sofrido de Jerusalém, pedindo por salvação, quando Jesus passou na sua entrada triunfal. Com o passar do tempo, a palavra Hosana passou a ser usada como expressão de louvor a Deus entre os cristãos. Em quarto lugar, uma palavra que é só nossa é Maranata. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. O termo Maranata vem da junção de 2 palavras aramaicas. Diz a tradição que antes do surgimento de Jesus, quando um judeu encontrava com outro na rua, ele cumprimentava o outro dizendo assim: Marã, que quer dizer o Messias virá. Após o aparecimento de Jesus, quando o mesmo judeu, agora convertido, encontrava o outro judeu, ele acrescentava a palavra atá depois de Marã, formando a expressão Maranata, que significa algo assim: o Messias veio e retornará. A expressão Maranata aparece apenas uma vez na Bíblia, aqui no Novo Testamento, nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios 16, 22. Era um termo bastante utilizado durante os cultos sagrados para invocar a presença espiritual de Cristo durante a ceia. A Bíblia diz, irmãos, que grande recompensa está reservada para aqueles que amam a vinda de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, olha o que está escrito. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quando nós falamos Maranata, nós estamos nos referindo diretamente à segunda vinda de Cristo. Nós estamos dizendo assim: olha, Jesus veio e Jesus voltará. Será que nós, crentes, amamos a vinda de Cristo? Ou será que nós estamos preocupados em estudar para tirar nota boa na faculdade, passar no vestibular, crescer profissionalmente, casar, ter filho, aumentar patrimônio, aposentar, viajar? Quantos de nós têm a mínima preocupação com a vinda de Cristo, irmãos? Quantos crentes você conhece que ora Maranata? Mas a Bíblia diz que há grande recompensa para aqueles que amam a vinda de Cristo. Mas de outro lado também, irmãos, não podemos ficar clamando Maranata de uma maneira egoísta, pedindo para Jesus voltar, sendo que tem tanta gente ainda não alcançada, e às vezes até pessoas queridas nossas. É o que a Bíblia diz para nós. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 9 a 13.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O texto diz que se eu desejo mesmo a vinda de Cristo, eu posso ajudar nisso. O verso 12 diz, esperando e apressando a vinda de Jesus. Quando é que Jesus vai voltar, irmãos? Pelo que nós entendemos da Bíblia, Jesus vai voltar no dia que o último gentio se converter. E ninguém sabe quem é esse cara. Pode estar dentro da sua casa. Pode ser seu vizinho. Ao mesmo tempo que nós devemos amar a vinda de Cristo e apressar a vinda de Cristo, nós também temos que parar de ser egoísta, porque se eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, pessoas que eu amo, que não são convertidas, como é que eu estou pedindo para Jesus voltar? Eles vão para o inferno. Eu tenho que evangelizar, meus queridos. E pode ser que Jesus volte hoje. Concluindo, irmãos, a Bíblia é repleta de orientações sobre a maneira como o cristão deve se expressar em palavras. A Bíblia diz, por exemplo, que não devemos falar palavras torpes. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz que nós não devemos falar dolosamente. Está em 1 de Pedro 3,10. A Bíblia diz que nós devemos falar pouco e ouvir muito. Está lá em Tiago 1,19. A Bíblia diz que nós devemos falar de forma agradável e temperada, Colossenses 4,6. E a Bíblia diz que nós seremos justificados ou condenados pelas palavras que saírem da nossa boca. Está lá em Mateus capítulo 12, 36 e 37. Então, quando a Bíblia fala para nós assim, ó, o teu jeito de falar te denuncia, será que a Bíblia está querendo dizer simplesmente amém, aleluia, hosana e maranata? Ou será que o jeito de falar que denuncia o crente é aquela palavra agradável, no tom certo, na hora certa, verdadeira? Se nós falarmos segundo os oráculos de Deus, aí de fato vai ser impossível as pessoas não nos reconhecerem como crentes em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer a diferença também com nossas palavras. Vamos ficar de pé, queridos? Cada povo tem costume, tem seu jeito de falar, mas em todo este Brasil tem um povo diferente que só quer glorificar. Lá no Rio diz é ruim, o gaúcho grita tchê, o paulista fala meu, mas o povo de Jesus só fala glória a Deus. O capixaba fala iá, barbaridade lá no sul. No Paraná se fala quente, mas o povo de Jesus, o sotaque é diferente. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu. É o costume do cristão, linguagem do Emanuel. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu. É o costume do cristão, linguagem do Emanuel. O povo brasileiro glorificando a Jesus no seu sotaque regional. Na Paraíba é oxente, lá em Minas é uai. Na Bahia fala vote, mas o povo de Jesus já sabe aonde vai.
em Alagoas e Apoio, em Pernambuco fala vice, no Goiás fala custoso, mas o povo de Jesus, o sotaque eu já disse. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emanuel. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emanuel.